the sun. People get ready, 'cause here it comes. It's a light, a beautiful light, over the horizon, into her eyes. Oh my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me. Boa tarde, gente. Boa tarde, Sirlene. É boa a música mesmo, né? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Daniele. Quem mais tá aí? Obrigado, Daniele, por compartilhar. Mariana, Shirley, Márcia, tudo bom? Boa tarde, gente. Hoje nós vamos continuar aqui, né? Gabi Lacerda, quanto tempo, Gabi? Olha, faz tanto tempo, Gabi, que você está assistindo uma aula que você já assistiu algum tempo atrás, porque estou reprisando para os novos seguidores. Mas a gente sempre fala alguma coisa diferente, tá certo? Guilherme, obrigado, Guilherme. Gente, vamos aqui continuar, né? A gente está desde segunda-feira trabalhando, né, o direito civil constitucional com as suas ramificações, com as suas consequências, tá certo? Então, o que eu quero continuar trabalhando com vocês na aula de hoje? Na última aula, a gente estudou, propriamente dita, né, a boa-fé objetiva. Nós vimos ali... obrigado, Gabi. Tudo bom, Camila? A gente estudou o conceito de boa-fé objetiva, diferenciamos boa-fé objetiva de boa-fé subjetiva, vimos que a boa-fé objetiva decorre do paradigma da eticidade, né? E a gente agora vai trabalhar as funções da boa-fé objetiva. Obrigado, Daniel. Então, gente, trabalhar as funções da boa-fé objetiva. Vou colocar aqui na tela para vocês, só para vocês terem uma noção. Vamos ver. Tá gostando do tema, Camila? Que bom, que bom. Olha lá, nós vimos que temos 3 novos paradigmas do direito civil: a operabilidade, a eticidade e a socialidade. Estudamos ontem a operabilidade, demos uma passada na socialidade, vamos voltar nesse tema, e trabalhamos, né, a eticidade, né, trazendo a ética, que deixa de ser um mero valor moral para ser um valor jurídico, impondo deveres jurídicos. E aí entramos no conceito de boa-fé objetiva, que é aquele padrão ético de comportamento esperado por todos em sociedade. E agora nós vamos estudar quais são as funções da boa-fé objetiva, tema muito cobrado em concursos. Quem já viu aulas anteriores do Ministério Público, questões da Magistratura de São Paulo, questões da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em que foi perguntado especificamente quais são as funções da boa-fé objetiva. Olha, gente, Aline, quem não está conseguindo assistir o último vídeo, eu vou tentar colocar no YouTube, eu também tive dificuldades. Se por um acaso estiver ruim mesmo, travado, falem comigo lá no Facebook que eu gravo de novo, faço de novo um apanhado do que a gente falou na última aula, tá certo? Então, Stephanie, vamos aprofundar aí o que o Carlos Roberto Gonçalves trabalha, né? Por quê? Nós temos 3 funções, como eu coloquei ali no quadro: a função interpretativa, a função limitadora de direitos subjetivos e a função criadora de deveres anexos. Então, 3 funções: função interpretativa da boa-fé objetiva, função limitadora de direitos subjetivos e função criadora de deveres anexos. Tranquilo, gente? Até aí, tá beleza? O que é a função interpretativa? Alguns doutrinadores chamam de até função interpretativa ou função integrativa. Veja, diante de uma situação, no caso concreto, em que o juiz tenha dúvida na aplicação da lei, na solução de uma cláusula contratual, o juiz pode interpretar de acordo com a boa-fé, de acordo com o padrão ético de comportamento esperado por todos em sociedade. Então, veja, muita gente pensa, mas o juiz já podia fazer isso? Não. Imagina que um contrato tem 2 cláusulas completamente contraditórias. Qual que o juiz vai aplicar? Aí muita gente fala, mais favorável ao consumidor, a mais favorável ao aderente.
Negativo, óbvio. Se for um contrato de consumo, você vai aplicar o mais favorável ao consumidor. Se for um contrato de adesão, mais favorável ao aderente. E se não for um contrato de consumo, não for um contrato de adesão, o juiz pode julgar da cabeça dele? Não, o juiz não pode inventar. Então o artigo 113 do Código Civil, guarde aí, a função interpretativa está no artigo 113 do Código Civil, diz que os negócios jurídicos serão interpretados de acordo com a boa-fé. A lei traz uma cláusula geral, permitindo para o juiz, dentro do caso concreto, buscar a interpretação mais consonante com a boa-fé objetiva. Tá certo? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui um contrato de locação. Contrato de locação entre dois advogados. É um contrato paritário, não é uma relação de consumo e não é um contrato de adesão. Pergunto para vocês, puxa, Stephanie, muito obrigado. Fico feliz mesmo, espero que continue ajudando. Veja só, num contrato de locação, poderia sim o locador colocar uma... Quer dizer, no contrato de locação, poderia o locatário abrir mão do seu direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias. Veja só, no contrato de locação, o locatário, mesmo que ele realize uma benfeitoria necessária, ele abre mão da indenização, ele não terá direito à indenização. Ele pode fazer isso? Sim. A vontade das partes pode estabelecer isso no contrato, tá bom? Desde que seja um contrato paritário, não seja um contrato de consumo, não seja um contrato de adesão. Aí eu pergunto para vocês, imagina um contrato em que na cláusula 7 diz: em caso de benfeitorias úteis ou necessárias realizadas no imóvel, o locatário não terá qualquer direito de indenização. Na cláusula 6, a anterior, é dito o seguinte: em caso de benfeitorias realizadas no imóvel, o locatário terá direito à indenização. Veja, duas cláusulas contraditórias. Como que o juiz vai solucionar no caso concreto? Veja, ele tem que interpretar à luz da boa-fé. A cláusula que diz que o locatário terá direito às benfeitorias, ela repete o que está na lei. Então nem precisaria existir. Agora, se existe uma cláusula que excepciona a norma, mostra que as partes tiveram a intenção de excepcionar e ela ganha destaque. Então, dentro de um padrão ético de comportamento, você consegue imaginar o quê? Que aquele contrato ali, aquele locatário, ele tinha conhecimento da cláusula e o mais lógico é que eles quiseram excepcionar a regra e não seguir a regra. Então o juiz pode interpretar de acordo com a boa-fé objetiva. Gente, travou aí, os coraçõezinhos estão subindo, eu acho que está funcionando, não é? Pode ser travado para alguns, mas não para todos. Concordo aí? Valeu, Kate. Tudo bom, Pérola? Tranquilo? Então a função interpretativa está no artigo 113 do Código Civil, função interpretativa dos negócios jurídicos. Vamos falar agora da função criadora de deveres anexos. Tá bom, Elaine? Função criadora de deveres anexos. Onde é que está a função criadora de deveres anexos? No artigo 422 do Código Civil. Artigo 422. Os contratantes devem guardar, tanto na consecução do contrato, como na sua execução, a probidade e a boa-fé. A probidade e a boa-fé. Veja, esse artigo 422, ele traz a ideia de que a boa-fé objetiva impõe deveres anexos a qualquer relação obrigacional. É como se toda relação obrigacional, é como se todo contrato tivesse cláusulas implícitas, cláusulas que decorrem da boa-fé objetiva. É o que se chama de deveres anexos ou deveres laterais da boa-fé objetiva. Que deveres são esses? Deveres de lealdade, informação, proteção, confiança, cooperação. Então vamos lá: lealdade, informação, proteção, confiança, cooperação. Veja, numa relação obrigacional, você tem sempre uma prestação principal de dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Mas agora, pela boa-fé objetiva, você também tem deveres anexos, que você deve
junto com o cumprimento da prestação principal, respeitar esses deveres. Não adianta nada eu cumprir a minha prestação sem dar o dever de informação para o meu contratante, o dever de proteção, confiança, lealdade. Então, veja só, exemplos clássicos. E aí nós estamos no campo da responsabilidade civil pré e pós-contratual também. Vamos trabalhar um exemplo claro em que a boa-fé deve ser respeitada como dever anexo. A gente tem um caso famoso no Brasil chamado caso Sica. A Sica, produtora de alimentos, derivados do tomate, ketchup, fabricante, ketchup, molho de tomate, enfim, a do elefante, exatamente, Carol. Ela entregava as sementes gratuitamente para agricultores do Rio Grande do Sul, que plantavam aquelas sementes, plantavam as sementes, melhor dizendo, e quando tinham a safra, o que elas faziam? Vendiam de volta para a Sica, tá bom? Então, o pessoal que está chegando agora, Milena, a Sica fazia o quê? Entregava as sementes gratuitamente, esperando que aquelas cooperativas de agricultores plantassem. Quando tivesse a colheita, eles vendiam para a Sica. Veja, isso foi feito durante anos. Eles recebiam de graça, plantavam e vendiam. Só que num determinado ano, a Sica não precisou mais de tantos tomates e não comprou de algumas cooperativas. O que as cooperativas fizeram? Entraram na justiça pedindo indenização, porque a Sica não comprou os tomates e eles tiveram gastos, prejuízos para plantar aqueles tomates. Alguns podem estar se perguntando, mas que prejuízo se eles receberam de graça as sementes? Eles receberam de graça as sementes, mas e o trabalho para plantar? E o trator, combustível do trator, financiamento no banco? Eles fizeram ali um investimento. E na hora de vender, aquele que sempre comprou deixou de comprar. Veja, estamos diante de um fato em que não há uma obrigação na lei. A lei não obriga a pessoa a comprar, não existia um contrato obrigando. No entanto, quando num comportamento inicial, um dos contratantes cria uma expectativa legítima na outra parte, e depois essa expectativa legítima é frustrada no momento posterior, você está diante de quê? De um comportamento contraditório. Vejam, a Sica durante anos criou essa expectativa de que ia entregar as sementes e comprar os tomates. Quando ela deixa de comprar, ela fere a expectativa legítima, quebrando assim a boa-fé objetiva. Veja, então há deveres anexos que devem ser observados. Nesse caso, a Sica não foi leal. Ela não protegeu o seu contratante que plantou e depois se viu em mal apuros ali com os gastos que ele teve que fazer para plantar. Ela não respeitou a confiança das relações obrigacionais, tá certo? Então, veja, houve quebra sim dos deveres anexos da boa-fé objetiva, quebra propriamente dita da boa-fé objetiva. Já existia contrato, eu sempre esqueço. Karine, Karine, obrigado, Karine. Já existia algum contrato aqui? Não, não existia contrato. Por isso que se fala que a quebra da boa-fé objetiva pode gerar a chamada responsabilidade civil pré-contratual. Com que fundamento? E aí faço a remissão no caderno de vocês. Se houve quebra da boa-fé objetiva, é sinal que houve o quê? Abuso do direito. A Sica tinha o direito de não comprar os tomates? Tinha, mas ela abusou desse direito na medida em que ela feriu a boa-fé objetiva, na medida que ela quebrou a expectativa legítima. Então, nesse caso, houve quebra da boa-fé objetiva configurando o verdadeiro abuso do direito. E o artigo 187 do Código Civil diz: também comete ato ilícito aquele que comete abuso do direito, que excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé. Logo, vocês devem combinar o artigo 187 com o artigo 927, que traz o dever de indenizar. Tá certo, gente? Captaram aqui a ideia de deveres anexos da boa-fé objetiva? Vou dar outro exemplo. Um exemplo, tá, de responsabilidade civil pós-contratual. Vamos imaginar
que eu estou vendendo aqui meu apartamento e ele tem uma vista maravilhosa para a praia, tá certo? Vendendo um apartamento com uma vista para a praia. Vem o comprador aqui e eu digo assim, olha, o preço é esse, você tem intenção em pagar como, né? Trocando as informações. Ele fala, não, eu quero comprar porque eu adorei essa vista. Esta vista é maravilhosa. Eu quero me aposentar vendo o mar. Enfim, o comprador está ali informando que gostou da vista. Só que eu, né, vendo o apartamento para ele, tranquilo. Logo após, veja, eu faço o quê? Começo a construir um edifício na frente, porque o terreno que tinha ali era meu. Veja, eu tenho direito de construir? Claro que eu tenho. Eu tenho direito de construir tapando a vista daquele comprador do meu imóvel? Sim, mas eu acabo abusando desse meu direito quando eu não informei para ele que eu tinha um terreno ali na frente e pretendia construir. Óbvio, essa construção tinha que ser viável na época. Então isso está diante de um comportamento contraditório também, de um abuso do direito. Eu tinha o direito, mas abusei dele na medida em que excedi manifestamente os deveres impostos pela boa-fé. Eu não fui leal com o meu contratante, eu não protegi o meu contratante. Estão entendendo isso? Tranquilo? Mais um exemplo para vocês, tá? Exemplo do Antônio Junqueira de Azevedo. Uma fábrica, um hotel, precisava renovar todos os carpetes, né, dos seus andares, né, do seu hotel. Então o que o hotel fez? Procurou uma fábrica, porque sairia mais barato comprar os carpetes diretamente da fábrica. E a fábrica disse o seguinte, olha, a gente vende os carpetes na metragem que você precisa, mas nós não fazemos a instalação. Tudo bem, o hotel procurou uma outra empresa para fazer a instalação. E algumas semanas depois, esse carpete começou a descolar, apresentar degradação, né, bolhas. E aí, procurada a fábrica avisou até, olha, nosso carpete está perfeito. O problema foi a cola utilizada na instalação. Só pode ser utilizada uma cola especial, específica. E a empresa que fez a instalação não usou essa cola. Veja, nós não estamos diante de uma relação de consumo. Esse carpete está sendo reinserido aí na cadeia produtiva. Não há uma relação de consumo. Mas mesmo assim, a fábrica deveria ter informado o hotel que teria que ser usada uma cola específica. A fábrica quebrou o dever anexo de informação. Não informou o seu parceiro contratual. Logo, ele excedeu os limites impostos pela boa-fé. Além de cometer abuso do direito, ela cometeu uma forma de inadimplemento. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Nós estamos diante, né, da função criadora dos deveres anexos da boa-fé. Esses deveres de informação, lealdade, cooperação, confiança, quando não são respeitados, geram uma terceira forma de inadimplemento. Isso já foi cobrado em concursos, já trabalhamos em outros vídeos, caiu na prova do MP, da Defensoria recentemente aqui no Rio. O que é a chamada violação positiva do contrato? Coloquem no caderno de vocês. O que é violação positiva do contrato? A violação positiva do contrato é uma terceira forma de inadimplemento. Ao lado do inadimplemento absoluto, da mora, você tem também a violação positiva do contrato, que ocorre em decorrência da quebra dos deveres anexos impostos pela boa-fé objetiva. Então, a violação positiva do contrato, ela é uma terceira forma de inadimplemento que decorre da quebra dos deveres anexos impostos pela boa-fé objetiva. Tranquilo, gente? E veja, o fabricante aí nesse exemplo entregou o carpete. Ele deu a prestação prometida, entregou no prazo, não houve inadimplemento absoluto, não houve mora, mas ele cumpriu defeituosamente a obrigação na medida que não informou, não respeitou os deveres anexos da boa-fé. Tranquilo, gente? Até aí, tudo bem? Tá certo? Tranquilidade total, tá dando para pegar. A gente está aqui trabalhando as repercussões do direito civil constitucional, hoje mais especificamente da boa-fé objetiva, tá certo? Então, eu vou deixar para trabalhar com vocês agora a função limitadora de direitos subjetivos, tá
tá certo? Quando a boa-fé tem uma função de limitar o exercício do direito. A gente já está falando o tempo inteiro. A gente está falando do abuso do direito. Então, essa terceira função, a função limitadora de direitos subjetivos, eu vou deixar para falar no próximo vídeo, porque aí tem muita coisa do direito propriamente dito. Então, veja lá, a boa-fé objetiva cria 3 funções: função interpretativa, função limitadora de direitos subjetivos e função criadora de deveres anexos. Essa função limitadora vai dar origem ao abuso do direito que nós vamos estudar. Mas veja, não são categorias estanques, você pode aplicar todas simultaneamente, como a gente está fazendo já. Então eu quero... Tá bom, gente? Tranquilo até aí. No próximo vídeo, amanhã, a gente vai falar do abuso do direito, que decorre da função limitadora dos direitos subjetivos, uma das formas de abuso do direito. Tranquilo, gente? Gostaram do vídeo? Quem está aí ainda? Monique, Stephanie, Daniele, Aline, tudo bom? Camila, Daniele, Shirley, Maiara. Tá bom, gente? Fico feliz aí que vocês estejam acompanhando. Stephanie, obrigado, Stephanie. Depois a gente tem que ver a questão do planejamento lá, né, Stephanie? Shirley. Olha, Shirley, eu vou tentar postar os vídeos, tá bom? Tava dando um probleminha. Mas depois, se for o caso, a gente repete, tá certo? Tá bom, gente? Muito obrigado aí. Quero agradecer a presença de vocês, né, a audiência. Oi, Adriana, tudo bom? Quanto tempo? Tá bom? Então vou mandar um beijo aí pra Lu, pra Raquel, que estão sempre assistindo a repetição também, pra Joana, pra Fabi, pro João, pro Rodrigo. Tá bom, gente? Vai revisar por semana, já se organizou? Isso aí, gente. Quem puder faz caderno, se organiza. Querendo dica, fala comigo lá. Tá bom, gente? Valeu, Ana Cecília. Um abração, gente. Um beijo para todos. Até mais.